Vamos lá, gente, essa é a nossa série. Põe para mim, Lucas, por favor, a capa. Tudo é possível. Tudo é possível. Ó, se tu participar comigo, de repente tu ganha um bombom no final, hein? Páscoa tá chegando e tal. Vamos nessa, gente, sabe por quê? Porque a nossa fé é tudo que nós temos, cara. Agora deixa eu te dizer, sabe o que é triste? É saber que grande parte da igreja de Cristo acha que vive pela fé, mas na verdade não vive pela fé. Parece que a igreja de Cristo ela se move pela fé, enquanto as circunstâncias do lado de fora estão cooperando. Aí quando está tudo cooperando, a gente se move aleluia, glória a Deus, Deus é bom, eu sou curado, estou cheio de saúde, né? Eu estou cheio de saúde, eu vou abrir minha boca para declarar que eu sou curado. Mas e quando a situação não coopera? E quando a situação que você está enfrentando contradiz o que a palavra diz? Com o que você fica? Grande parte da igreja fica com a situação. Eu provo para você. Como que você sabe, pastor, que eu fico com a situação? Eu te respondo, crente. Quando você abre a tua boca para falar, eu sei o que você está colocando no seu foco. Porque a gente reclama, porque a gente murmura, porque a gente dá mais valor para o que o inferno está fazendo do que aquilo que está escrito. Aí a igreja prova que não vive pela fé. E quando a Bíblia declara que tudo é possível ao que crê, a Bíblia está colocando uma seleção. A Bíblia está fazendo, Deus diz que Ele mesmo não faz acepção de pessoas, não é? Sim ou não? Mas a Bíblia faz uma seletividade. Quando a Bíblia diz assim, ó, quem crer e for batizado será, quem não crer será, o que é isso? Seleção, cara. A Bíblia está selecionando. Quando a Bíblia diz, o joio vai para a esquerda, o bode vai para a esquerda, o trigo vai ser recolhido, as ovelhas vão para a direita, isso é o quê? Seleção. Deixa eu te dizer algo, cara. O evangelho é para quem crê. E não existe outra maneira de eu e você vivermos o evangelho que não seja pela fé. Pela fé genuína naquilo que está escrito no evangelho. Essa é a mensagem de Jesus, cara. O evangelho de Jesus, a boa notícia. A boa notícia, cara, é que Jesus morreu no meu e no teu lugar. A boa notícia é que você não será mais condenado pelos pecados que você cometeu, porque Ele foi condenado no meu e no teu lugar. Ele foi julgado no meu e no teu lugar. Essa é a boa notícia do evangelho. Essa é a boa nova. E nós podemos em Cristo Jesus receber salvação. Como é que a gente recebe isso? Como, igreja? Como? Acreditando, cara. Um dia você levantou essa tua mãozinha de crente aí, você falou, eu entrego minha vida a Jesus, e agora você acredita que é salvo, só porque você fez isso. Sim ou não? Então por que a gente não acredita no restante todo? Por que a gente não abraça o pacote completo? Por que a gente não acredita quando ele diz em João 16:33, olha só, cara, eu vou dizer, no mundo vocês vão ter aflições, mas fica tranquilo que já está tudo vencido. Porque quando a gente enfrenta uma situação, a gente não olha dessa ótica, cara, está vencido. Por que a nossa fé falha? Porque nós somos seres humanos dotados de sentimentos, cara. E os nossos sentimentos são o maior inimigo da nossa fé. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque essa declaração não é uma declaração do pastor Luiz. Isso aqui não é uma frase motivacional. Isso aqui não é algo bonitinho que eu falei para atrair gente. Quem falou isso aqui foi Jesus, o Rei da Glória, cara. E você conhece a história. Todo domingo eu repito ela aqui para você. Um homem estava com um filho doente, e ele trouxe até Jesus, cara, para poder o Jesus curar.
o filho dele, Jesus não estava, você conhece a história, está lá em Marcos capítulo 9. E de repente Jesus desce do monte, ele chega perto daquele homem, ele fala: o que está acontecendo aí e tal? Eu trouxe meu filho e tal, ele está doente, teus discípulos não puderam ajudar e tal. O que está acontecendo? Ele está assim, está assado. Desde quando? Desde criança. E aí chega nesse verso aqui, ele responde isso: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. E aí ele lança uma responsabilidade para cima de Jesus. Ele joga uma bomba para cima de Jesus. Ele tira o pino da granada e entrega para Jesus. Aí, Jesus, segura essa granada aí. Se pode fazer alguma coisa, me ajuda. Sabe o que é que Jesus faz, meu irmão? Jesus pega a granada, dá uma rodadinha e devolve para ele. Olha lá, ó. Se você pode crer, tudo é possível ao que? Essa bomba está na tua mão e na minha, cara. Porque Jesus já fez o que tinha que ter feito. E agora cabe a mim e a você crermos na obra que Ele realizou, cara. Ele devolve essa bomba pra gente, é isso que Ele fez. Então hoje eu quero falar com você, querido, sabe de quê? Da fé que transforma a realidade. A fé em Deus transforma a nossa realidade natural, cara. Que realidade você está falando, pastor? Porque existem duas realidades: a realidade natural e a realidade sobrenatural. E se você não acredita na realidade sobrenatural, por que você acredita que você é salvo? É uma realidade sobrenatural. Não tem nada a ver com o natural. Você crê que você pecou, estava indo para o inferno, alguém morreu no teu lugar, e agora você não vai mais. Olha que doideira. Você acredita nisso? Você acredita nisso, sim ou não? Então você entende, cara? A fé, ela não tem nada a ver com a nossa realidade natural. A fé em Deus, a fé que nos salva, a fé que nos salvou, a fé que nos mantém, a fé que nos leva, a fé que nos conduz, a fé que nos mantém de pé, ela não tem nada a ver com a realidade natural, e é somente através dela que nós nos comunicamos com Deus. É a única coisa que Deus entende, é fé. É o idioma, é a moeda do céu, é fé. Você dá fé, Ele manifesta o poder. Você dá fé, Ele manifesta o poder dEle. Um poder que já está disponível, gente. Agora, essa é a nossa dificuldade, porque a nossa fé apresenta uma realidade sobrenatural. A palavra de Deus apresenta a tua identidade. A palavra de Deus apresenta quem você é. A palavra de Deus apresenta o que Jesus fez. A palavra de Deus apresenta a realidade a respeito da tua saúde, da tua família, das tuas finanças, tudo que envolve a tua vida. Mas muitas vezes, o que a gente vê do lado de fora e o que a gente vive do lado de fora é uma realidade diferente dessa. A realidade natural nos desafia. A realidade natural nos contradiz. Ela quer nos empurrar goela abaixo. Que nós somos derrotados, que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores. Que na verdade eu não sou abençoado, porque na verdade eu estou assim assado. Eu sou doente porque eu estou sentindo esse sintoma, porque esse sintoma está se manifestando no meu corpo, então eu sou doente. É isso que a realidade natural quer te empurrar. Mas eu quero te dizer essa noite, não é a tua realidade, cara. Não é. A Bíblia diz, cara, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por e não pelo que? Não pela realidade natural. A realidade natural não pode ditar as regras da tua vida. E você não pode tirar conclusões a respeito da tua vida olhando para a realidade natural. Porque é uma realidade passageira. Então nós somos confrontados. E somos tentados. Olha para mim.
somos tentados a tirar conclusões e chegar a conclusões a respeito da nossa vida, baseado no momento que estamos vivendo. O momento que você está vivendo não define quem você é. O momento que você está vivendo em família não define a tua família. Esse sintoma que você está sentindo no teu corpo não define a tua saúde física. Você é definido por aquilo que Deus diz a teu respeito. Viver por fé é desconsiderar o que vemos. Viver por fé é não acreditar na realidade natural. Viver por fé é desconsiderar completamente a realidade que está na minha frente e eu estou vendo. Porque vivemos por fé e não pelo que, pastor, mas está na minha frente, mas eu estou vendo. Não importa, importa o que está escrito. Isso é viver pela fé. Você está entendendo agora porque eu digo que grande parte da igreja não sabe o que é viver pela fé? Porque a gente considera muito o que a gente vê. Sabe por quê? Porque de modo geral, olha aqui para mim, a gente vive nesse mundo natural. A gente trabalha, a gente vai no mercado, a gente compra, a gente vende, a gente toma banho, a gente se veste, a gente faz comida, a gente lava a louça, a gente arruma a casa, de modo geral, grande parte da nossa vida, a gente vive no natural. A nossa consciência das coisas naturais é muito forte, é muito alta. Por isso, eu e você que somos seres espirituais, precisamos estar cada vez mais conscientes das coisas sobrenaturais. Mas a gente não faz isso. E aí no momento que eu preciso ativar o sobrenatural, eu não tenho força para entrar nesse mundo. Porque grande parte do tempo eu vivo no natural. Você está entendendo isso ou está difícil de entender? Só que eu e você precisamos saber a hora de sair do natural e acessar o sobrenatural, cara. Porque se a gente não sabe, a gente corre risco de perder. No natural a gente sempre vai perder, porque a nossa realidade vitoriosa é uma realidade sobrenatural. E a fé é o braço que entra no sobrenatural, pega a realidade sobrenatural e traz para a manifestação, para transformar a realidade natural. A fé é esse braço, capacidade de nós acreditarmos em Deus. A fé não tem nada a ver com aquilo que a gente vê, cara. Na verdade é o contrário. Dá uma olhada em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e é o quê? A prova do que não vemos. Então a fé anda na contramão da realidade natural. A fé não tem nada a ver com aquilo que você está enxergando, com aquilo que você está vendo, ou com aquilo que se apresenta diante de mim e de você. Só que tem uma coisa, cara. Aquilo que eu e você vemos. E aí, deixa eu te explicar algo sobre a palavra vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que? Não é isso que estava escrito? Só que essa palavra vemos aí, ela não envolve só ver com o olho. Ela está envolvendo todos os sentidos humanos. Vemos, ouvimos, sentimos. Não vivemos pelos sentimentos. Talvez a melhor palavra no original, porque eu dei uma olhada na palavra no original, talvez a melhor palavra que se encaixaria nesse verso no original, para ficar mais próximos do original, seria assim, ó: porque vivemos por fé e não pelos sentimentos. E aí é que está o grande desafio, galera. Porque nós temos sentimentos. Porque nós somos dotados de sentimentos. Porque nós somos mexidos pelos sentimentos. Porque Deus nos fez com sentimentos, mas Ele não nos fez para viver pelos sentimentos. Deus nos criou para viver pelo Espírito, cara, governando. Mas nós temos uma alma que é a sede dos sentimentos.
e habitamos em um corpo, que é a manifestação de tudo isso. Agora Deus fez a alma e o corpo para serem a expressão do Espírito que nós somos. Vou repetir: Deus fez a alma, personalidade, psique, e o corpo, soma, físico, para ser a expressão do Espírito que nós somos. Mas quando Adão peca e morre espiritualmente, a alma assume o controle, e o homem vive pelos sentimentos. Está aí a grande derrota da humanidade: viver com base nos seus sentimentos. Mais uma obra que Jesus realizou na cruz, restaurando o nosso espírito. Quando a Bíblia diz: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que está agora mesmo atuando na vida daqueles que vivem na desobediência. Nós também vivíamos entre eles, quando seguíamos a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, a inclinação da carne. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Você foi ressuscitado, e agora você tem vida no Espírito. O que é que isso significa, pastor? Que você, crente, não precisa mais viver governado pelos sentimentos. Que em Cristo Jesus você agora tem a possibilidade de assumir o controle, de assumir o comando, espiritualmente colocar a sua alma no seu devido lugar. Por mais que você esteja sentindo, não embarque nos sentimentos. Por mais que a angústia esteja querendo tomar conta de você, resista à angústia. Resista. Bota o teu espírito para falar com a tua alma. Como Davi falou: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Davi estava colocando seus sentimentos no devido lugar. Porque se você embarca na onda dos sentimentos, você vai tomar uma decisão errada, fazer uma escolha precipitada, e você vai se arrepender. O problema é que depois que você decidir, você vai colher as consequências. Você entende isso? Então, quando a Bíblia diz vivemos por fé e não pelo que vemos, a Bíblia está dizendo: você não pode viver pelos seus sentimentos. Mas sabe qual é o problema? Que nós temos sentimentos. Então, aquilo que vemos pode desligar a certeza daquilo que não. O que é a certeza daquilo que não vemos? É o quê? É o quê? Então, aquilo que você vê pode desligar a sua fé. E a gente já aprendeu aqui na semana passada, não, retrasada, que a fé não é uma questão de ser grande ou pequena, é uma questão dela estar ativa ou desativada. Fé não é uma questão de ter muito ou pouca. Fé é uma questão dela durar muito ou pouco. Ah, pastor, mas Jesus falou homem de pequena fé, de pouca fé. Tá, mas ele estava falando que a fé dele durou pouco, desligou rápido. E o que é que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Pedro saiu para fora do barco, sim ou não? Andou no meio das águas, sim ou não? Por sobre as águas. O que desligou a fé dele? Foi a tempestade, sim ou não? Não foi não. Porque quando ele saiu, a tempestade já estava rolando. A Bíblia não diz que a tempestade parou para ele sair do barco. A Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Jesus chega andando por cima das águas. Eles confundem Jesus com fantasma. Jesus fala: não tenham medo, sou eu. Pedro olha: se é tu mesmo, manda ter contigo sobre as águas. Jesus fala: vem, a tempestade está rolando. Pedro sai para andar sobre as águas no meio da tempestade, porque ele estava firmado numa palavra. E ele começa a andar. Só que aí a Bíblia diz que tem um detalhe a mais: a tempestade aumentou, o vento ficou mais forte. E aí o detalhe que mudou tudo: se o vento tivesse ficado forte, mas Pedro tivesse continuado olhando para Jesus, ele não afundava. Mas a Bíblia diz: reparando pois a força do vento, teve medo e começou a afundar. A tempestade não era o problema, o vento não era o problema. O problema foi Pedro colocar sua atenção na tempestade. O
O problema não é o que você enfrenta, o problema é a atenção que você está dando para isso, cara. Não vivemos pelo que vemos, vivemos por fé. Para de olhar para isso. O diabo, cara, ele tem a especialidade de se apresentar como um leão, mas na verdade ele é um gatinho, cara, que está perdido. Pobre do diabo. Quando ele encontra um crente, cara, que sabe quem é em Cristo Jesus, ele não avança, ele não se cria. O problema é que a igreja não sabe quem é. A igreja às vezes está mais perdida que o diabo. Se eu estou devendo um dinheiro Gutierrez, e ele está sempre me cobrando, eu estou acuado, porque eu tenho uma dívida, sim ou não? Agora minha esposa vai e paga o Gutierrez. Eu tenho dívida, mas ela não me fala. Eu sei que ela pagou a dívida. Quando eu ver o Gutierrez, o que é que eu vou fazer? Continuar acuado. Por causa da dívida? Não, por causa da minha falta de consciência. Então o diabo tem acuado muita gente porque a pessoa não sabe quem é em Cristo, não sabe a obra que Jesus realizou. Agora no momento que eu tomo consciência, espera aí, Gutierrez, a Monique já te pagou, cara. Quem fica envergonhado? O diabo. O meu Jesus, o teu Jesus já pagou a nossa dívida, cara. A dívida está paga. Não sei, pastor, está mesmo? Colossenses capítulo 2. Lê lá. Que dívida é essa? A dívida que o pecado gera. O salário do pecado é a morte. Quem tem um salário de morte contrai uma dívida de vida, sim ou não? É um pouco difícil para você pegar, mas medita nessa frase. Quem recebe um salário de morte contrai uma dívida de vida. Porque na verdade, se eu tenho que pagar com a morte, eu tenho que morrer, então estou devendo uma vida. Jesus deu a vida para pagar a nossa dívida, cara. Você ouviu a expressão que eu falei? Jesus, ele deu a vida. O inferno não podia tirar a vida dele. Ele deu a vida. Ele disse: eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la, porque ninguém pode tirar de mim. Colossenses capítulo 2. Verso 11. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que nos era contrário, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus pagou a nossa dívida e venceu o diabo na cruz. Acabou. O quanto eu acredito nisso? Você acredita nisso, sim ou não? Não, não me responde não. Quero ver no teu dia a dia. Quero ver quando a situação se apresentar. Que vai se apresentar para mim e para você. Você está entendendo isso? Então, cara, aquilo que vemos pode desligar aquilo que não, a certeza daquilo que não vemos. A fé é a certeza daquilo que não vemos, a prova das coisas que não vemos. Mas aquilo que vemos pode interferir na nossa crença, porque mexe com os nossos sentimentos, e sentimentos desligam a crença. Porque o medo é uma força contrária à fé, mas eles têm a mesma proposta.
O que é o medo? Você acredita que vai te acontecer e acontece mesmo. O que é a fé? Você acredita que vai acontecer e acontece mesmo. Em que você está acreditando? Já falou o que eu temia? O que eu temia? Então o que ele está dizendo? Vou traduzir, versão do Luiz Fernando. Aquilo que o meu medo me fez acreditar realmente me aconteceu. Você entende isso? Então preste atenção, olha aqui, ó. A composição da fé é tão somente a palavra de Deus. Ponto final. Ponto final, cara. A composição da minha e da tua fé está aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. Fora disso aqui, eu não sou obrigado a acreditar em nada. Então eu acredito no que está aqui, cara. Então aqui diz que Ele pagou a minha dívida. Aqui diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aqui diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui diz que tem um bom futuro para mim. Aqui diz que embora o meu homem exterior se corrompa, o meu interior é renovado dia após dia. Aqui diz que Ele renova as forças daquele que não tem nenhuma. Aqui diz que Ele faz uma coisa nova todos os dias na minha vida. Aqui diz, cara, que o amor dele é incondicional. Você conhece 1 Coríntios 13? Você conhece 1 Coríntios 13? Fala do amor, né? Você não conhece não. Você não conhece não. Sabe como que você conhece 1 Coríntios 13? Sabe como que você tem conhecido? Como que você tem que amar os outros. Quando você lê aquele texto, você pensa assim, o amor é assim, o amor é assado, tem que realmente não posso. O amor não julga, o amor não se soberbece, o amor não... Mas sabe de quem 1 Coríntios 13 está falando? Está falando do amor. A Bíblia diz que Deus é... Aquilo ali são as características de Deus, não é tua. Aquilo ali está dizendo que Deus não se ira com você, que Deus não se ensoberbece, que Ele não pensa mal a teu respeito, que Ele não se alegra com justiça, mas se alegra com a verdade, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. São características do amor de Deus, são características de Deus para com a tua vida. Aí quando você entender isso, eu vou dizer, você conhece 1 Coríntios 13. Cadê a prova, pastor, que eu não conheço o amor de Deus? A gente tem medo. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, cara. Aquele que sente medo é porque não está aperfeiçoado no amor. Como que eu vou sentir medo se eu sirvo a um Deus que me ama e Ele é todo poderoso? Então, o fundamento da nossa fé, a composição da nossa fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus não depende de circunstâncias naturais favoráveis. Vivemos por fé, não pelo que vemos. Deus é e faz tudo o que a sua palavra diz que Ele é e faz. Deus é e faz tudo o que a sua palavra diz que Ele é e faz. Nunca vamos conhecê-lo por meio dos sentimentos. A gente tem falhado em conhecer a Deus porque a gente tem tentado conhecer a Deus com a nossa mente, com os nossos sentimentos. Se você não conhece a Deus, você só pode conhecer a Deus pela sua palavra, cara. Ele se revela pela sua palavra. Você está entendendo isso? Está difícil de entender, sim ou não? Abra mão hoje de viver por aquilo que você vê. E creia somente na palavra de Deus, cara. Porque é a fé, olha aqui para mim. É a fé que crê somente na palavra que transforma a nossa realidade. Que fé é essa, pastor, que transforma a realidade que você está falando? É a fé que crê e considera somente o que está escrito. A fé que considera somente a palavra. É a fé que atravessa as adversidades, é a fé que vence as dificuldades, é a fé que sobrepõe os obstáculos, é a fé que nos faz avançar. É a fé que acredita no que Deus diz e ponto final.
Volto a dizer, se Pedro continuasse olhando para Jesus e acreditando que Jesus mandou ele ir, ele não iria afundar, ele não iria afundar, ele não iria afundar. Você não precisa afundar. Continua olhando para Jesus e crendo na palavra dele. A fé só precisa de uma palavra. Circunstâncias naturais movimentam os nossos. Eu botei ali lembrar de Pedro, mas a gente já lembrou, né? O que aconteceu quando a tempestade ficou mais forte? Mexeu com os sentimentos dele. E o medo que ele sentiu expulsou a certeza do seu coração. O que é certeza? Fé. E ele só estava andando sobre as águas porque ele tinha certeza que era Jesus e que Jesus tinha mandado ele ir. E quando essa certeza saiu, ele afundou. Percebe que certeza não tem muito ou pouco? Ou você tem certeza ou você não tem certeza. Então, no momento ele tinha certeza, mas os sentimentos desligaram. É isso que acontece na minha e na tua vida todo dia. Eu estive lá no hospital hoje visitando a Valentina, fui lá orar por ela, porque eu sabia que era necessário a Paula receber essa injeção de ânimo. Tive essa sensibilidade, porque eu entendi isso no espírito, que eu tenho falado com ela diariamente. Ela está, não pastor, ela é curada e tal, ela é curada e tal. Está andando sobre a tempestade, que a criança está lá e ela está declarando. Só que hoje aconteceu um fato novo. A criança vinha bem, e hoje de repente começou a vomitar, do nada, estava bem, já estava se recuperando para ter alta. Aí a tempestade aumentou. E esse tipo de coisa quando acontece, mexe, e a gente começa. Aí eu fui lá, falei para ela: Paula, continua crendo, cara, porque a nossa fé não está baseada naquilo que a gente vê. Continua declarando o que você vinha declarando, não mudou nada. Ela ficou me olhando assim: ai pastor, eu vinha bem e tal, mas aconteceu isso hoje realmente. Falei: eu sei disso, por isso que eu estou aqui. Eu vim segurar a tua mão, vim te levantar e te dizer: continua andando sobre as águas. E é isso que eu quero te dizer: continua andando sobre as águas, cara. A nossa vida é só isso, é só andar sobre as águas, porque a tempestade está aí o tempo todo, não para. Você saiu de uma prova, sim ou não? Prepara, vai entrar em outra. Nossa vida é assim, é andando sobre as águas o tempo todo, porque senão você não vive pela fé, você se acostuma. Mas é gostoso andar sobre as águas. Por que é gostoso? Porque eu estou olhando para Jesus, cara, e Ele que está me chamando: vem, vamos para uma aventura maravilhosa. Jesus não mandou Pedro fazer antes dele fazer, ele estava andando sobre as águas, ele estava dando o exemplo. Até quando Jesus fala assim: ame os seus inimigos, ele deu exemplo. Ele amou os inimigos dele, sim ou não? Inclusive você, quando era inimigo, ele te amou. E eu também, quando era inimigo, ele me amou. Então ele pode mandar a gente amar o inimigo, porque ele me amou quando eu era inimigo. Agora eu sou amigo, glória a Deus, você também. Então preste atenção, gente. Muitas vezes nossos sentimentos serão uma força contrária à nossa fé. O próprio inferno vai jogar um galho no carro para te perturbar, para tirar a tua paz, para mexer com teus sentimentos se você parar de acreditar. A intenção é só essa, mas ele fica maluco quando você continua adorando a Deus, cara. As circunstâncias do lado de fora se movimentam só para isso, só para desligar a nossa fé. Você está entendendo isso essa noite, sim ou não? Qual é a fé que muda a realidade, pastor Luiz? É a fé que acredita só na palavra. Olha a dica que eu vou te dar. Entre aquilo que você está sentindo e a palavra de Deus,
Não hesite, fique sempre com a palavra, porque a palavra muda a nossa realidade natural. Teus sentimentos podem te dizer muita coisa. Teus sentimentos podem te dizer muita coisa. Agora acabou. Túnel sem saída. Já era. Piorou. Não vai dar mais. Acabou para você. Sentimentos, eles falam. O diabo, ele fala. O que eu tenho que fazer, pastor? Não vou nem responder. Não vai responder? Jesus respondeu. Jesus respondeu, cara. Então a gente tem que abrir a boca e declarar o que está escrito. Ficar com a palavra. Fique sempre com a palavra. A palavra de Deus, ela não falhará. Olha o que está escrito no Salmo 119. Quem ama a palavra de Deus tem que conhecer o Salmo 119, hein? É o salmo que fala só da palavra. Olha só que coisa linda. A tua palavra, Senhor, até ontem estava estabelecida. Para sempre está firmada nos céus. A palavra de Deus é a realidade sobrenatural imutável. Você acha que Deus está preocupado porque a situação tua piorou? Ai, meu Deus do céu, anjo, não sei o que é que eu vou fazer. Olha o que aconteceu lá embaixo agora. Jesus, estou tirando os cabelos. Chama os anjos todos, gente, a situação dela piorou. Será que no céu está assim? Chama os anjos todos. E uma legião só não vai dar não. Chama a legião de anjos. Vamos fazer uma reunião. Como que a gente vai resolver a situação do Ronald e da Thaís agora, gente? Fui pego de surpresa. Será que Deus está falando isso? Será que Deus está assim? Se Deus não está assim, por que a gente está assim? A Bíblia diz que Deus está rindo no céu. Você já leu isso? Nunca leu, não? Nunca leu que Deus está rindo? Eu vou te mostrar, para tu rir também. Deixa eu achar aqui, que eu acho que eu sei onde está. Está no Salmo, eu acho que é no Salmo 2 ou 3. Me ajuda aí, Ronald. Quem achar primeiro ganha um beijo. Salmo 2, né? Aí, ó. Salmo 2, verso 4. Bota aí para mim, Lucas. Quero mostrar para esse povo que nunca leu a Bíblia. Meu Deus. Salmo 2, verso 3. Bota no 3. Não, bota no 2, a partir do 2. Salmo 2, 2. Aí eu vou ler o 2, 3 e 4. Bota aí, Lucas. Consegue? Salmo 2, 2. Os reis da terra tomam posição. Os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, verso 3: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Aí o que acontece no 4? Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir-se e caçoa deles. Se Deus está rindo, eu posso rir também. Mas sabe o que acontece quando os inimigos se levantam? A gente chora em desespero. É para rir, não é para chorar, porque Deus está rindo. Obrigado, Lucas, pode voltar lá para... Então, cara, a palavra de Deus para sempre está estabelecida e irá se cumprir na minha e na tua vida. Diga amém. Verso 90. A tua fidelidade é dia sim, dia não. É constante por todas as... Estabeleceste a... Que firme... 91. Conforme as tuas... Tudo permanece até... Pois não há nada que não esteja a teu. O universo serve a Deus, cara. O universo serve a Deus. Tudo está a serviço dele. Então você só precisa crer no que Deus falou, porque tudo está debaixo do comando, do serviço e do controle do teu Deus. Fé é a força
A fé é a força que traz à existência a realidade da palavra de Deus, transformando a realidade natural. Diga amém. Vou fechar com isso nessa noite, ó. 4 atitudes para transformar a nossa realidade. Você quer transformar a sua realidade, sim ou não? Tem alguma situação que você vive que você quer ver transformada? Tem? Tem? Levanta sua mão aí que eu quero te ver. Tem alguma situação na sua vida, pastor? Essa situação aqui eu quero ver transformada. Tem? Eu também tenho, estou levantando minha mão aqui. Então vou te dar 4 passos para você ver essa situação transformada. 4 atitudes que você tem que tomar. E pode vir o ministério de louvor que eu vou fechar com isso. Anota aí, primeira atitude. Obtenha a promessa na palavra de Deus, no tocante àquilo que você está precisando. Procure na palavra onde está a promessa que cobre a área da tua vida que você está precisando. Se é família, procure promessas na área de família. Se é finanças, procure promessas na área de finanças. Se é saúde, procure promessas na área de saúde. Procure. A palavra de Deus está cheia de promessas para nós. Você precisa de uma base para você acreditar. E é a palavra. Se você não tem uma palavra, você não pode exercer fé. Então qual é a primeira coisa? Estou enfrentando uma dificuldade. Preciso encontrar na palavra de Deus a promessa. Você pegou isso? Primeira atitude, você tem que ler a Bíblia. Tem que achar a promessa na palavra. Por exemplo, se é saúde, eu te dou a dica, Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Promessa. Esse versículo de Isaías se repetiu várias vezes nos evangelhos. Jesus por onde passava curou, isso é promessa. Atos 10:38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Promessa. Começa a ler a tua Bíblia, e tudo que a promessa que aparecer nessa área que você está precisando, anota, medita, bota para dentro, porque a fé vem pelo e ouvir a mensagem. Então essa é a primeira que você tem que conhecer de cor. Se você está enfrentando um combate na área de finanças, você tem que conhecer de cor os textos que falam sobre isso. Se você está enfrentando um combate na área de salvação de família, você tem que conhecer de cor os textos que te prometem a salvação da tua casa. Se você está enfrentando um combate na área de saúde, você tem que conhecer de cor os textos que te prometem cura. É a fé que transforma a realidade, com base na palavra de Deus. Pegou o primeiro passo? Está comigo? Segundo passo, creia com o coração na promessa de Deus. Ei, eu não falei para você concordar, porque concordar é muito fácil. Concordar a gente lê e acha legal, acha bonito. Concordo, eu estou falando para você botar essa palavra aqui, ó. Tem que vir para cá, não é aqui, é aqui. Você tem que meditar tanto nessa promessa, até que isso se torne uma realidade, para você, uma realidade incontestável. Até que essa mensagem, essa palavra e essa promessa se torne mais real do que a realidade que você está vendo. Você tem que meditar tanto na palavra, a ponto disso se tornar uma visão no teu espírito. Eu vejo essa situação transformada, eu vejo meu filho na casa do Senhor, eu vejo meu marido, eu vejo a cura, eu vejo. É mais forte a imagem que eu tenho da palavra do que a imagem da realidade que está na minha frente. Isso leva tempo, gente. Para a palavra sair da mente e descer para o coração é meditação. Meditação constante, não é decorar, é meditar a ponto de crer, a ponto daquilo ser uma realidade para você, a ponto de ninguém mais conseguir te convencer do contrário.
A ponto de você, como Paulo, poder dizer: estou plenamente convencido de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, como Abraão disse. Se isso não está ainda na tua vida, se você ainda não está plenamente convencido, você precisa meditar mais. Essa promessa precisa descer para o coração, para o espírito, para o âmago do teu ser, a ponto de nenhum pensamento humano, nenhuma informação que chegue na tua mente que contrarie isso, vai ganhar espaço. Você está comigo, sim ou não? Pegou? Vamos para o terceiro passo, sim ou não? Terceiro passo. Se recuse a considerar as circunstâncias contrárias ou aquilo que seus sentidos dizem. Rejeite a dúvida. Pastor Ronald falou aqui um domingo desse sobre incredulidade. Rejeite a incredulidade. Ei, olha aqui para mim. Você está meditando na palavra, você está botando a palavra para dentro. Quando a dúvida começar a querer te assolar, você diz assim, ó: incredulidade, eu te resisto em nome de Jesus. Dúvida, eu te resisto em nome de Jesus. Incredulidade, eu te resisto em nome de Jesus. Muitos pensamentos vão vir na tua mente: que você não é digno dessa bênção, que você não merece, porque você ora pouco, porque você não jejua, porque você ainda não lê a Bíblia, porque você não está do jeito. Ei, Deus não te dá nada porque você merece. Ele te dá pela graça e você recebe pela fé. Não tem mérito nisso. Então não deixe o diabo te enganar, que quando você orar mais, você vai receber. Você não vai receber quando você orar mais, você vai receber quando você tiver certeza. Não tem nada a ver comigo, contigo, tem a ver com Ele. Então, rejeite, recuse. Você está pegando esses passos, sim ou não? É uma fé que muda, transforma a realidade. E o último passo para a gente adorar a Deus é exatamente o que a gente vai fazer agora. Fique de pé. Fique de pé, vamos para o último passo. Pastor, eu já achei a promessa na palavra. Eu tenho meditado, pastor, isso tem se tornado uma realidade para mim. Isso tem se tornado uma realidade para mim. Pastor, eu tenho resistido. O inferno até tem tentado, mas eu resisto à dúvida. O que está me faltando então, pastor? Sabe o que está te faltando? Louve a Deus pela resposta. Já começa a agradecer e adorar Ele, porque já é uma realidade na tua vida. Aleluia, vamos adorar. Aleluia, vamos adorar.